O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos novamente no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos vídeos. Confira. Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer para você a aula teórica, aula de número 72, onde nós vamos avaliar sobre evocação de espíritos. Será que é possível, será que é indicado nós evocarmos espíritos na reunião mediúnica? Seja esse espírito desencarnado ou um espírito encarnado, que também pode ser evocado numa reunião mediúnica. Como será que isso se dá? E será que a doutrina espírita nos aconselha positivamente ou negativamente? Então é isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, a pergunta é: pode-se evocar espíritos encarnados e desencarnados nas reuniões mediúnicas? Então vamos lá. Poder pode. Sim, é possível. Podemos, mas nem sempre é o mais indicado, variando muito de quem evoca, das condições em que isso acontece, das intenções, do médium, do evocado, dentre outros fatores. Os espíritos comunicam-se de modo espontâneo ou por um chamamento, acudindo em função de uma evocação. Nas reuniões mediúnicas, conquanto cada método tenha vantagens e desvantagens, a nossa singela recomendação é pela espontaneidade. Então percebam aqui que a doutrina nos alerta de várias situações. Por que evocar espíritos não é normalmente indicado? Primeiro que existem muitas variáveis que são consideradas para que uma evocação possa ser efetiva e exitosa. Primeiro, verificar quem é que está evocando. Não é qualquer evocador que vai ser atendido. A espiritualidade, o próprio espírito que poderá ou não atender aquela evocação, vai verificar quem é que está evocando, com que finalidade, por quê. É por curiosidade? É por uma causa justa? É necessário? Tudo isso vai ser ponderado pelo próprio espírito e pela espiritualidade para que aquela evocação aconteça.
Em que condições aquela evocação vai acontecer? Em que condições dos encarnados e do desencarnado ou do encarnado em desdobramento? Em que condição ele está? Será que está o espírito em condições propícias para que ele possa acudir àquele chamado? Além disso, qual a intenção da equipe, do médium? Qual a intenção do espírito evocado? Será que ele tem intenções de lá estar? Será que ele se sente em condições de ali estar? Será que ele tem interesse de ali estar? O espírito evocado pode, ele está em que condições? Ele está encarnado, ele está desencarnado, ele está realizando alguma missão, alguma tarefa a qual ele possa ausentar-se e vir à evocação? Então, todas essas situações são examinadas. Será que, de fato, um espírito evocado não pode um outro espírito chegar e querer tomar a identidade daquele espírito evocado? Tudo isso, todas essas situações precisam ser examinadas. Então, como existem variáveis muito grandes nesse processo, a espiritualidade, de uma certa maneira, sugere que a recomendação seja pela espontaneidade, mas não significa dizer que não possa haver uma evocação. Pode acontecer. Se houver condições, situações justificativas, plausíveis, úteis, positivas, isso pode acontecer, como nós vamos ver no livro aqui que nós trouxemos como exemplo. Então, poder pode, mas muitas cautelas precisam ser tomadas. A evocação pode decorrer de um chamamento expresso ou ainda pelo pensamento constante em determinado espírito, representando as emissões mentais verdadeiras evocações. Esse chamamento reveste-se de muitas cautelas que não podem ser olvidadas. A primeira delas diz respeito à identidade do comunicante, pois não temos como afirmar ser aquele que se apresenta, realmente o espírito evocado, ao passo que a vinda natural, espontânea, indica melhor sua individualidade. Além disso, as comunicações sempre têm um pouco das características do médium, dificultando ainda mais a comprovação da identidade do encarnado. O espírito André Luiz alerta sobre inconvenientes que podem ocorrer quando se busca notícias daqueles que retornaram à pátria espiritual. Então, aqui nesse slide, nós estamos falando que a evocação ela não acontece só quando nós verbalmente solicitamos a presença de um espírito. Quando nós estamos mentalmente conectados a um espírito e que nós ficamos pensando naquele espírito constantemente, principalmente durante uma reunião mediúnica, isso é uma evocação. Eu não preciso verbalizar, eu não preciso pedir. O meu pensamento está fazendo isso. Então, aquilo ali é uma evocação. E eu vou contar um caso para vocês exatamente sobre a questão do pensamento. Numa reunião mediúnica que nós participávamos, um espírito, na fase da psicografia, que era nos minutos iniciais da reunião, um espírito estava vindo e ele estava trazendo um romance. Claro, toda semana trazia um pedacinho. E o que que acontecia? Naturalmente, não era uma coisa propositada, mas naturalmente a equipe ficava na expectativa da continuação daquele romance, porque nós íamos lendo, íamos nos inteirando daquela história. E aí, toda semana, mesmo que nós não falássemos, no fundo, no pensamento, nós estávamos esperando, chamando, evocando aquele espírito. E numa determinada oportunidade, numa determinada reunião, a equipe espiritual veio falando exatamente isso, que nós estávamos ali num processo de evocação daquele espírito, que aquele espírito ali, ele tinha uma razão, uma causa para ele ir, mas que aquela dependência que nós estávamos criando e aquela evocação constante, embora sem verbalizar, pelo pensamento, aquilo não era benéfico e que aquele espírito deixaria de vir por um tempo, exatamente para que nós não ficássemos evocando o espírito.
Então percebam que não era algo propositado, era um desejo natural de nós querermos saber a continuidade da história. Mas nós estávamos, e ali era a equipe mesmo que de forma silenciosa, nós estávamos evocando aquele espírito. Mas a questão da identidade é muito interessante, porque como o médium não é uma máquina, ele tem ali sempre as comunicações vão ter sempre o colorido do médium, o seu jeito, a sua, enfim, um pouco da sua personalidade. Isso dificulta um pouco mais a identificação correta, perfeita da entidade comunicante, porque já vai haver uma modificação. Além do que pode ser que o espírito não tenha condições de vir, por estar ocupado, por não ter condições, muitas vezes, se tiver um espírito sofredor, estiver numa condição de sofrimento que ele não tenha como vir por iniciativa própria, enfim, se de alguma forma ele não puder ali estar, ainda existe o risco de outros espíritos aproximarem-se daquele médium, comunicarem-se, dizendo que é o espírito evocado. Então, são situações que podem acontecer. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, traz uma situação dessa. Então, em Missionários da Luz, apresenta-nos o caso da evocação de Dionísio, solicitada pela equipe mediúnica do plano físico. Tal pedido, depois de devidamente examinado pelos mentores espirituais, e assim deve ser, foi concedido em virtude de possuir a equipe créditos espirituais. Então, percebam que a equipe espiritual identificou que era possível, que era válido, que a equipe espiritual, perdão, a equipe material tinha créditos para solicitar aquele pedido, e Dionísio, já desencarnado, tinha também condições de se apresentar e tinha também interesse. Pois muito bem, ele foi à reunião. Contudo, após a realização do intercâmbio, os participantes encarnados levantaram dúvidas sobre a verdadeira identidade do espírito evocado, findando por não acreditarem na veracidade da comunicação. Então, de fato era o Dionísio, mas a equipe acabou não acreditando, exatamente por essas situações, acharam que a médium estava ali muitas vezes num processo anímico, começaram a questionar se de fato ele estava ou não ali, se seria ou não ele. Fim das contas, não deram crédito à comunicação. Então, e olha que foi solicitado pela própria equipe. Então, a equipe espiritual, nesse momento, mostra da dificuldade de nós, realmente, num processo de evocação, conseguirmos essa segurança no processo. A equipe ali estava, a equipe espiritual fez o que foi solicitado, mas, por conta das nossas imperfeições, das nossas inseguranças, das nossas fragilidades, a situação, ou seja, a evocação, pode não ser bem exitosa. Então, nós devemos estar sempre atentos a isso. Mas significa que toda evocação vai acontecer o mesmo que aconteceu na obra Missionários da Luz? Não. Mas nós estamos aqui mostrando que há pontos favoráveis e há pontos mais delicados que precisam ser considerados quando se busca uma evocação em reunião mediúnica. Portanto, para se evitar situações como essas, é que a nossa humilde recomendação é se prestigiar a espontaneidade das comunicações, utilizando-se as evocações em situações excepcionalíssimas e desde que previamente acordadas com os benfeitores espirituais coordenadores da reunião mediúnica. Ou seja, que seja algo exceção, de ser que seja, na verdade, algo excepcional, uma exceção. Eu vou trazer também aqui um exemplo de uma evocação que foi bem sucedida, que foi acatada pela espiritualidade e que teve seus méritos. Uma tia de uma das participantes da equipe encarnada, da qual eu participava, ela já havia desencarnado, ela havia desencarnado em função de enfermidade, mas ela tinha vários vícios. Ela tinha o vício do cigarro, ela tinha o vício do jogo,
essa tia, ela realmente desencarnou numa condição espiritual muito delicada. E a médium, ela tinha o mesmo problema com a mãe dela também fumava e a mãe dela também tinha o vício do cigarro. Então, ela se preocupava muito com a mãe, procurava de alguma forma ajudar a mãe, para que a mãe pudesse, enquanto em vida, ter uma vida mais salutar, mais adequada, mais saudável, até para que o seu desencarne também pudesse ser melhor. E, enquanto nós estávamos nas reuniões mediúnicas, essa médium, essa participante da equipe, ela havia solicitado um tratamento de desobsessão para sua mãe, encarnada, a tia desencarnada. E nós estávamos, a equipe estava há várias semanas, na verdade, já realizando um processo também de auxílio desobsessivo à mãe dessa participante da equipe. E num determinado momento foi pensado que talvez, se a irmã da mãe dela, no caso a tia dessa participante, pudesse vir dar um testemunho da sua situação, que era uma situação um pouco similar, das dificuldades que ela estava enfrentando, enfim, da sua condição. Talvez isso pudesse ter um valor maior junto à mãe, ou seja, ajudasse a mãe a ter forças para realmente abandonar os vícios e, com isso, melhorar-se espiritualmente, moralmente e na sua condição orgânica. Mas nós não sabíamos se aquela tia, em função da sua condição e do seu desencarne, estava em condições de vir, se ela queria vir, se ela podia vir, se a equipe espiritual acharia ou não viável. Então, foi pensado isso com o objetivo de ajudar a mãe, que estava ali em tratamento, em processo desobsessivo. Então, foi feita uma consulta à espiritualidade, para que a espiritualidade pudesse avaliar se ela achava que, primeiro, se a tia tinha condições de vir, se a tia viesse, se aquilo poderia ser plausível, se aquilo poderia ser útil, se aquilo poderia ser construtivo no tratamento desobsessivo da irmã. Enfim, que a espiritualidade avaliasse e, se ela achasse possível, que ela permitisse que a tia, então, viesse à reunião mediúnica. Então, nós, numa reunião, primeiro fizemos essa solicitação e, na semana subsequente, nós aguardamos. Poderia vir ou não. E, de fato, a tia veio, mas ela estava muito debilitada, quase não conseguia, ali ela trouxe um processo, ela veio numa psicografia para que pudesse ser repassada à irmã, mas ela muito debilitada, quase não conseguia escrever, ela veio toda, os seus membros, né, a nível espiritual, ela estava toda ali meio que deformada, mas ela veio com muita dificuldade, mas ela veio com a permissão da espiritualidade, pois ela sabia da importância daquelas palavras e que aquilo poderia ajudar a irmã a não passar pela mesma situação que ela se encontrava. E ali ela trouxe a mensagem foi entregue. Então percebam que foi um processo exitoso, possível, de evocação, mas tinha toda uma finalidade, todo um objetivo útil e que foi examinado pela espiritualidade e por ela permitido. Então, há situações em que nós podemos evocar? Sim. Há situações que é melhor não evocar? Também. Cabe à equipe, cabe aos dirigentes realmente terem bom senso e análise em relação a essas questões. Não digamos nunca é possível e nem digamos sempre é possível. Além disso, outro possível obstáculo é não ter o espírito evocado condições de estar presente ou mesmo interesse em atender a solicitação. Pode ainda até mesmo estar presente e desejar comunicar-se, mas em decorrência da ausência de afinidade fluídica com o médium, não consegue efetivar o intercâmbio. Neste ponto, à medida em que a faculdade mediúnica se desenvolve, mais flexível fica o medianeiro e mais facilmente terá para dar passividade, não, e mais facilidade terá para dar passividade ao maior número de espíritos. Aqui
Nós estamos falando o quê? Muitas vezes o espírito evocado está numa condição de sofrimento e dor que ele não pode vir. Às vezes esse espírito, por exemplo, pode estar encarnado, e aí, em função da questão da encarnação, principalmente se for em orbes também na mesma condição da Terra, ou ainda até mais imperfeitos, vai ter menos condições de estar numa reunião mediúnica, porque para ele estar, ele precisa estar em desdobramento pelo sono, para que ele possa chegar até a reunião mediúnica. Então, naquele horário, naquele tempo, ele tem que estar num processo de adormecimento. Ou seja, nós não sabemos exatamente como está, em que condição está o espírito, para que ele possa estar ali naquele dia, naquele horário, a nosso dispor para a comunicação mediúnica. E mesmo que ele ali esteja, mesmo que ele queira se manifestar, nós já sabemos também que a doutrina espírita nos explica que para que um espírito possa dar intercâmbio através de um médium, há necessidade de haver uma afinidade fluídica com o médium, ou seja, o perispírito do médium precisa de alguma forma ter uma identificação com o perispírito do espírito comunicante. Sem essa afinidade, que independe de moralidade, isso é uma afinidade orgânica, tá? É como se fosse ali como se fossem os genes que compõem o perispírito, embora não haja, acredito que não haja genes ali compondo, mas só para vocês entenderem, é como se houvesse uma proximidade orgânica, os genes de alguma forma se parecessem, tá? Eu estou utilizando essa palavra como uma analogia, ok? Então tem que, de alguma forma, haver essa afinidade. Sem isso, não se comunica. Agora, quanto mais o médium se desenvolve no âmbito do exercício da faculdade, quanto mais ele experiencia, quanto mais ele trabalha e se dedica, mais afinidade fluídica ele vai tendo com os espíritos. E mais condições, então, de intermediar variadas comunicações, ele vai ter. Mas será que quando nós estivermos evocando, vai haver essa afinidade? Pode ser que ele lá esteja, mas não consiga afinidade com nenhum médium. Logo, ele não vai poder se comunicar. Percebam aí as variantes do processo. Pode acontecer também de os espíritos não obterem permissão da espiritualidade superior para se comunicarem ou estarem ocupados em missões que não podem se afastar, sendo o encontro postergado. Se, por exemplo, o espírito já estiver em nova existência corporal, encarnado, conquanto possa se comunicar em desdobramento pelo sono, encontrará mais dificuldades, com certeza, principalmente quando estiver reencarnado em mundos inferiores ou for um espírito muito materializado. Quanto mais materializado o espírito, mais dificuldades ele tem, inclusive para emancipar. No livro Um Terço da Vida, de Hermance Dufour, consta lá essa informação e demonstra o quão difícil é o desdobramento espiritual dos espíritos muito materializados, apegados à matéria. O espírito se emancipa e fica ali próximo ao corpo, não consegue sequer, muitas vezes, afastar-se do ambiente do quarto, de forma por conta do apego à matéria dos espíritos. Então, se mal consegue sair do ambiente do quarto, o que dirá ir para uma reunião mediúnica emancipado para se comunicar? Mais difícil. E a espiritualidade, se não achar que é viável, se não achar que pode ser útil, se não houver merecimento por parte da equipe, por parte de quem evoca, como também do espírito, essa evocação ela não vai ser permitida. Vale destacar que quando o espírito está reencarnado em mundos, em orbes mais evoluídos, fica mais fácil ele vir. Exatamente porque quanto mais evoluído é o orbe, menos materializado, mais fluídico é o corpo material, é o corpo daquele mundo. E com isso, mais fácil o espírito consegue se emancipar para eventualmente ir até uma reunião mediúnica ali em desdobramento. Lembremos que os espíritos que deram comunicações de Júpiter eram espíritos que estavam lá encarnados, mas tinham tranquilidade, facilidade para virem se manifestar
exatamente por conta de seus corpos ali. Júpiter já é um mundo feliz, então é mais fácil os espíritos lá reencarnados ausentarem, se emanciparem, se irem até outros orbes através de uma comunicação mediúnica. Então, quanto mais evoluído o orbe, mais fácil o processo. Quanto mais imperfeito e materializado o espírito e o orbe, mais difícil uma comunicação mediúnica. Quando reencarnados em mundos superiores, que é o que nós estávamos dizendo, onde os laços entre o espírito e a matéria são bem tênues, a manifestação é quase tão simples e natural como no estado de espírito errante. Como se pode observar, as razões que impedem ou dificultam a manifestação de um espírito evocado derivam de obstáculos pessoais ou circunstanciais. Ou seja, a pessoa individualmente que não pode por alguma razão, ou pode, ou as circunstâncias da situação do espírito ou dos evocados também pode impedir ou facilitar a evocação, o êxito dessa evocação. Comunicações de espíritos encarnados acontecem também nas mediúnicas. Sim, acontecem, mas normalmente de modo espontâneo e quando observada a necessidade pela equipe espiritual. Os comunicantes, em estado de desdobramento pelo sono, são conduzidos às reuniões para receberem ajuda cabível, que pode ser um auxílio para a aceitação de um desencarne próximo, uma orientação acerca de dificuldades que possam estar sendo enfrentadas na vida, alertas da espiritualidade sobre um procedimento pouco construtivo, etc. Então, encarnados também podem estar presentes nas reuniões mediúnicas, sim. Os encarnados também participam das reuniões mediúnicas em estado de desdobramento pelo sono. Então, já houve casos onde o encarnado estava em processo ali final da sua existência na matéria, já num processo de desencarne, mas com dificuldades, com receio para aceitar o desencarne. Quanto menos o espírito aceita, mais difícil é o desligamento na hora da morte. Então, o espírito é para lá conduzido em desdobramento para ser instruído, para confiar, para compreender um pouquinho sobre a vida após a morte, para que nós possamos ajudar o espírito no processo de desligamento. Outras vezes, aquele espírito está passando por situações tão desafiadoras na sua vida pessoal, situações, enfim, delicadas, e é conduzido em desdobramento pelo sono para ser orientado, auxiliado, amparado pela espiritualidade. Pode ser, por exemplo, um alerta, se estiver agindo de forma equivocada, enfim, contrária a tudo aquilo que pode auxiliar no progresso, também é conduzido para lá para que possa ser orientado. O médium, normalmente, ele consegue identificar que aquele espírito está encarnado, seja porque ele visualiza a vida da pessoa, seja porque as sensações do espírito ao dar passividade são mais intensas, mais, normalmente, às vezes, mais quentes e não frias, o que vai, de alguma forma, dando, pelo contexto, vai dando indicativo ao médium de que aquele espírito está encarnado e não desencarnado. Mas todo médium consegue perceber isso? Não. Há médiuns que ficam na dúvida, que não sabem realmente se está ou não encarnado. Tem outros que não conseguem perceber, tá? Então, isso varia muito. Quanto mais experiente é o médium, mais facilidade ele tem para fazer essa identificação. Então, a evocação de um espírito, portanto, é algo que precisa ser bem ponderado e ter um fim útil, jamais sendo baseada na curiosidade em outros objetivos menos nobres. A espiritualidade avaliará sempre a conveniência da evocação e, em sendo possível e útil para o aprendizado do grupo, envidará esforços para a concessão do pedido. Pelas dificuldades observadas acima, é que nós preferimos as comunicações espontâneas, cabendo aos participantes encarnados ter paciência e aguardar o momento considerado oportuno pelos benfeitores espirituais para eventual comunicação de amigos ou familiares, encarnados ou desencarnados. Sem evocações, o resultado é mais positivo,
pois se evita fraudes, mistificações e dúvidas quanto à mensagem recebida. Então, normalmente é melhor esperar. Aguardemos as comunicações espontâneas e, se houver necessidade, interesse, a espiritualidade vai permitir que essa comunicação aconteça. As evocações podem também ocorrer, sim, mas elas, como nós dissemos, são situações excepcionais. Pelo menos a nossa recomendação é nesse sentido. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula teórica aqui do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Deixamos aqui para você o nosso muito obrigada, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, o site da nossa Casa de Jesus, e-mails para contato e telefone. E você já sabe também, se você tiver dúvidas, eventualmente você pode deixar nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você com muito carinho. Se você gostou da nossa aula, se você achou interessante, se você aprendeu conosco, curta, nós agradecemos muito. E se você acha que este conteúdo pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigada por tudo. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.